O projeto Ciclo de Palestras sobre Saúde Digital, CPSD, é promovido pelo Núcleo de Tecnologias Digitais e Educação à Distância em Saúde, NUTEDES, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, UFC, sob coordenação do professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira, em parceria com a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, UNASUS, e o Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes, do Ministério da Saúde. Objetivos do projeto CPSD: qualificar os trabalhadores da rede de atenção à saúde, promover a cultura de práticas e ensinagem em saúde digital, prover a governança e a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde por meio das tecnologias digitais da informação e comunicação. Importante: o projeto CPSD emite certificação para aqueles que comprovadamente assistirem a, no mínimo, 20 webconferências. Os encontros virtuais são realizados pela plataforma da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa de forma síncrona e disponibilizados no canal do NUTEDES no YouTube. NUTEDES UFC. Siga-nos nas redes sociais: Instagram, @NUTEDES, UFC, Facebook, @nutedes.ufc. Acesse a web rádio do NUTEDES, disponível pelo site nutedes.ufc.br. Bom dia a todos. Eu sou Alberto Farias Filho, estou aqui em nome do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará para falar com os senhores nesse ciclo de palestras de saúde digital com o tema de ética e profissionalismo. Falar sobre ética sempre é uma coisa que requer um certo grau de abstração conceitual e a gente começa lembrando sempre que, no caso da profissão médica, os aspectos ligados à ética estão todos grifados no Código de Ética Médica, e o último Código de Ética Médica foi elaborado, preparado no ano de... entrou em vigor, né? No ano de 2000 e é uma resolução de 2018, é a resolução 217 de 2018. E no Código de Ética Médica, ele começa já a falar sobre os aspectos da profissão médica, logo no preâmbulo. No preâmbulo do Código, está lá esculpido o primeiro inciso do preâmbulo, em que ele fala quando é que é entendido que é uma atividade médica, ou que é entendido como atividade médica. A atividade médica, segundo o Código, o exercício da profissão, quando existe o uso do conhecimento advindo do estudo da medicina. Então, toda vida que houver o uso do conhecimento advindo do estudo da medicina, nós estaremos diante de uma atividade médica. Principalmente nas atividades assistenciais, mas também nos aspectos daquelas atividades relativas ao ensino, à pesquisa, à administração dos serviços de saúde, à auditoria, à regulação médica, à auditoria médica, à perícia médica, né? Então, essas atividades administrativas ou correlatas, né? No caso aí, a auditoria e a regulação, que são correlatas da administração,
mas que também, no caso da auditoria, é eminentemente uma perícia administrativa. Esses aspectos administrativos todos estão ligados à nossa profissão médica, né? E a profissão ela se expande nesses aspectos da pós-modernidade, né? E o código tenta dar conta desses aspectos, deixando claro princípios que vão nortear essa atividade médica ligada a essas áreas assistenciais, administrativas, de ensino, né? E o código traz, então, alguns aspectos que precisam ser vistos, que ele começa trazendo e a gente vai falar, quer dizer, a ética das profissões é uma ética da responsabilidade, né? Porque o médico ele é um agente, e como agente ele é responsável pelos atos que ele executa no exercício da profissão, entendido nos momentos em que ele usa os conhecimentos advindos do estudo da medicina. Então, alguns aspectos da responsabilidade médica devem ser destacados, que o médico ele deve ser prudente. Essa é a primeira coisa que o código recomenda a prudência. A nossa profissão ela tem que ser exercida com prudência. Essa prudência, ela é a prudência ali, na hora, no fato, diante de um fato, numa ação racional, né? Então, essa ação, ela deve ser calcada também, um outro item importante, que é a diligência, é ser diligente, é ser expedito, é fazer o que precisa ser feito. E fazer o que precisa ser feito com perícia, ser feito com competência, ser feito dentro da melhor técnica, né? E quais são esses limites? Hoje existe uma dificuldade muito grande, os pós-modernos falam muito disso, os filósofos pós-modernos falam sobre a dificuldade do estabelecimento dos limites. E nesse, vamos chamar de discurso ético, que é o código, ele vem trazer algumas noções desses limites. E ele diz lá, o médico tem que usar de todos os meios ao seu alcance, em benefício do paciente, usando meios cientificamente reconhecidos em prol do paciente. Então, o limite é esse. Dependendo de onde eu estou, e dependendo das condições onde o médico se encontra, é naquele ambiente, é dentro daquelas características daquele ambiente que ele tem que usar todos os meios disponíveis ao seu alcance. E aí vem o princípio da bioética, da beneficência, né? Então, o princípio bioético da beneficência vai sendo esculpido aqui de forma enorme dentro deste momento de diligência, que o médico tem que ser diligente, ter prontidão em usar os meios disponíveis ao seu alcance com prudência, em benefício do paciente. Trazendo um outro princípio da bioética, que é o da não maleficência. Buscar não fazer o mal, buscar exaustivamente não fazer o mal. Então, o médico, no exercício da profissão, ele tem que ser prudente, diligente, competente, buscando fazer o bem, buscando não fazer o mal. E, nesse sentido, nessas atividades que são paralelas a essa atividade assistencial, ou que estão em conjunto com a atividade assistencial, ele tem que buscar ser justo, que é um outro princípio da bioética. Então, o médico ele tem que, nesse exercício do uso do que está ao seu alcance,
ele tem que ser justo. Buscar uma justiça. A justiça é uma justiça que é bem definida por Aristóteles, né? Então, essa justiça aristotélica é que o médico deve estar buscando, né? É ser justo para fazer o bem, ser justo para tentar não fazer o mal, ou tentar ser justo quando tomar uma decisão que esteja com uma dificuldade momentânea, ele busca, naquele momento, exercer sua autonomia para exercer uma ação de justiça, justo para com o paciente, justo para com a sociedade, no sentido de fazer o bem, de buscar fazer o bem. Então, essa profissão, a profissão médica, ela está envolta nesses espaços, né? E nesse sentido, os conselhos, o sistema conselhar, o Conselho Federal e os conselhos regionais buscam estar à disposição do bom médico, do médico que quer fazer a boa prática médica, no sentido de orientá-lo, no sentido de estar à disposição para elucidar eventuais dúvidas sobre a maneira geral, né? De uma maneira geral, sobre como exercer a profissão. Nos casos específicos, aí começa a desenvolver uma outra ação do Conselho, que é a ação fiscalizatória, que é a ação judicante, e aí ela se aplica aos casos concretos. Mas nos casos gerais, como estão lá previstos no Código de Ética, nos seus princípios, no direito dos pacientes, e no direito dos médicos e nos deveres dos médicos, nesses termos gerais, o Conselho está à disposição para elucidar a dúvida. É claro que quando o Conselho se manifesta, ele se manifesta em uma manifestação colegiada. Então, é preciso que haja o rito de ouvir o colegiado para que aquela manifestação do Conselho seja manifestação do colegiado que está, naquele momento, dentro daquele Conselho, tratando daquelas questões. Esse rito, por vezes, pode não ser tão célere, mas a primeira resposta, que é chamada de resposta direta, ela vem com uma brevidade bem razoável, né? Dentro da medida do que é necessário. Aí o Conselho dá uma resposta direta sobre um conhecimento difuso. Nesse sentido também, o site do Conselho Federal de Medicina, ele tem lá uma aba que traz as resoluções, os pareceres e outros atos normativos, que ele, à medida que a gente vai se familiarizando com essa ferramenta, ela vai ajudando muito. E ela tem uma lista de títulos, né? Como alta, internação, prontuário. Então, essas palavras-chave que ela traz as resoluções e os pareceres, tanto do Conselho Federal, quanto os pareceres de todos os regionais. Então, se você está em dúvida sobre um determinado assunto, o médico tem essa ferramenta que está dentro do site do CFM, na página inicial, no final da página inicial do site, tem lá esse caminho para encontrar as resoluções onde estão os locais onde podem tirar de início, já, antes de consultar o Conselho, já essas respostas que o Conselho vem dando ao longo do tempo, né? Então, esses pareceres, eles remetem a algumas resoluções e nessa busca a gente acaba encontrando as melhores informações sobre um determinado ponto, uma determinada dúvida. Estou deixando o quarto
o quarto princípio bioético, que às vezes, quando a gente lê os livros, textos, eles trazem esse princípio de início, e eu prefiro trazer esse princípio mais ao final. Então, mas não final por não ser importante, ou talvez até por ser o mais importante, é que o exercício da autonomia do médico, no século XXI, ela está norteada por umas características mais kantianas do que nunca, né? Que é o princípio da autonomia distinto do princípio da heteronomia, ou junto com o princípio da heteronomia. Então, as várias autonomias têm que estabelecer os seus limites para que haja uma boa convivência nas várias relações, nas várias interações que o médico faz no exercício da sua profissão. Então, dentre essas interações, a gente tem a interação do médico com o paciente, que é a do dia a dia, que é aquela interação que é a razão de ser da medicina, a razão de ser da nossa profissão. Sem o paciente, seria de nós. Nós não estaríamos à disposição para fazer este bem que a gente tenta, que a gente é treinado para fazer ao longo do nosso exercício profissional. Então, a primeira autonomia, as primeiras autonomias são a autonomia do médico e a autonomia do paciente, que está contemplada hoje, né? Voltada para esses critérios, né, da dignidade humana. O critério da dignidade humana hoje é o grande norteador desses aspectos da autonomia, né? Autonomia dentro de de um contexto de respeito irrestrito à dignidade humana. Dentro da dignidade humana, ela tem aspectos mais positivos, mais positivistas, quando se fala dos direitos humanos. Mas esse viés idealista, esse olhar idealista da dignidade humana, é que deve ser o grande manto protetor de todas essas atividades anteriores que a gente estava falando, né? Então, prudência, refletindo sobre a dignidade humana. Diligência, refletindo sobre a dignidade humana. Ou refletindo o seu respeito à dignidade humana. Então, o médico tem que ser competente para administrar essas autonomias, né? A autonomia do médico, a autonomia do paciente, o respeito aos aspectos de crença, de outras formas, o olhar do paciente sobre o mundo, né? As suas vontades antecipadas, quando ele as faz, ou as suas vontades, quando ele não as faz, mas expressa naquele momento que você entra em contato com ele. Então, o paciente tem o seu norte, os seus valores, né? E esses valores culturais, religiosos, eles têm que ser respeitados pelo médico na justa medida de não fazer o mal e buscar fazer o bem. Essas justas medidas, e aí voltando para a justiça aristotélica, essa justa medida que é o grande segredo da arte médica, né? É essa justa medida. E nesse ponto, ele tem que aprender a trabalhar em equipe, ele tem que ser um bom profissional que trabalha em equipe, para que ele possa também ter um respeito aos seus colegas médicos e aos outros profissionais de saúde
e aos outros profissionais que interagem com ele nessas atividades que podem ser assistenciais ou não assistenciais. No ensino, né? No ensino, quanto da pesquisa, uma dignidade humana mais do que nunca, né? A pesquisa tem que ter esse olhar, o médico que pesquisa tem que ter esse olhar, esse cuidado com a dignidade humana, nesse sentido amplo, né? Desse olhar com respeito aos aspectos culturais, religiosos, todos esses aspectos, né? Além do mais, o médico tem que ter civilidade. Civilidade não é uma coisa que traz a noção de que nós somos seres vivendo e convivendo em uma sociedade que precisa ter momentos de encontro. E o médico está nesses momentos, né? Ele está nas interações sociais com o serviço de saúde, na interação do indivíduo com a prestação de serviço públicos e privados. E é nesse momento que o médico tem que deixar muito claro essa capacidade dele de ter essa atividade dentro da polis, né? Dentro da cidade, dentro dessa convivência. E aí a gente vai ter que trazer aqui um outro pensador, que é Jean-Jacques Rousseau, que ele escreveu um livro que eu acho que é fundamental o médico entender para poder exercer sua profissão, porque a profissão dele está dentro do contrato social. O contrato social, quando foi esculpido, né, essa ideia de um contrato social, ele traz esse homem que estava migrando dos feudos para as cidades e numa busca de encontrar igualdade, fraternidade, né? Esses momentos de fraternidade no sentido de ser fraterno, no sentido de acolher o outro, né? E a liberdade de respeitar as autonomias. Quer dizer, quando você respeita as autonomias, você está aceitando que a pessoa tem a liberdade de coisas de grande importância para ele. Então, os termos de consentimento são momentos em que essa liberdade ela vai ser circunscrita, ela vai ser contratualizada. Então, o médico, no exercício da profissão, toda vida que houver essa possibilidade de um avanço no território das autonomias, não ficar muito bem desenhado, esse momento é imperativo a necessidade dos termos de consentimentos livres e esclarecidos. A palavra liberdade, de novo. Liberdade para exercício das autonomias. Não é liberdade para ter uma autonomia plena, é liberdade para exercício das autonomias. Mas é preciso que esse contrato, que é o termo de consentimento livre e esclarecido, seja esclarecido. Esteja claro para quem fala, esteja claro para quem ouve e esteja claro para quem lê. No futuro, o contrato, esse termo tem que estar claro. Tem que estar claro para quem vai pactuar. Tem que estar claro para quem está pactuando. Para quem está pactuando, tem que deixar claro esse termo. Ele tem que ser extremamente claro. E aí traz o aspecto da liberdade, né? Da liberdade de um acordo para uma prestação de serviço de forma clara, deixando isso muito claro. Então, o respeito à autonomia ele é fundamental. E esses limites
que têm que ser desenhados nessa sociedade pós-moderna, ou talvez moderna, fica difícil definir, mas hoje em dia o termo que é mais aceito é de pós-moderno. Essa sociedade ela precisa ter essas características nesses termos de... E esses documentos, o termo de compromisso, o termo de consentimento, né? O termo de consentimento, e as outras atividades exercidas pelo médico, elas têm que estar documentadas, principalmente as assistências, em destaque para as assistenciais. E esse registro é fundamental no exercício profissional. Então, o registro das atividades médicas realizadas, principalmente no contato direto com o paciente e com os outros profissionais de saúde, devem estar registrados cronologicamente, de forma legível, em um prontuário. Então, o papel central no exercício da profissão da medicina, o papel dos documentos médicos, que tem que estar guardados, estar armazenados, estar, por excelência, registrados no prontuário do paciente. O prontuário é do paciente, está sob a guarda do médico, mas ele é um prontuário do paciente. Então, ele guarda ali aqueles momentos que tem que estar amparado, está guardado dentro do manto do sigilo, e por isso só ele tem acesso à cópia do prontuário, ele, paciente, ou quem ele delegue que tem acesso a esse segredo, a esse sigilo, porque a ele pertence essa informação, esse segredo, né? Hoje já existem leis amparando isso de forma mais clara, né? Como a Lei Geral de Proteção de Dados, mas o paciente pode ter um responsável legal que terá acesso a esse prontuário, se ele estiver habilitado dentro desse amparo legal a ter acesso a essas informações, se não, só com consentimento do paciente. Então, é preciso tomar cuidado nesse acesso ao prontuário, não só a cópia do prontuário, mas acesso ao prontuário. O acesso ao prontuário é parte integrante desses aspectos ligados à dignidade humana. Ele é um amparo do sigilo nessa relação médico-paciente, que ela é uma relação estreita, que o médico tem que guardar esse sigilo, e ele o faz por dever de ofício, e que isso tem que estar amparado de forma muito clara nesses aspectos administrativos de acesso aos documentos. E essa relação entre o médico e o paciente, ela pode e deve ser consubstanciada em vários momentos que ele sai desse contato, dessa interação. No momento em que o médico emite um atestado médico, no momento em que o médico faz um relatório de alta. Então, esses momentos são momentos em que o médico se comunica com os outros médicos para uma boa continuidade do tratamento do paciente. Esses documentos médicos também são parte integrante do saber, do conhecimento do profissional médico, que ele tem que ter cuidado na emissão desses documentos e tem que ter o zelo, né, de emiti-los ao final dessas interações com o paciente, o atestado, o relatório de alta, né? Em seguida, tem que, de novo, voltar ao respeito às interações entre os médicos, que é o papel do perito, o papel do regulador, o papel do auditor.
Então, eles têm que fazer esse contato com o outro médico dentro de um respeito, de uma civilidade, respeito cada um pelo seu espaço de trabalho, para que ele possa cumprir de forma adequada a sua profissão nos aspectos que são pertinentes a ele. Tem um capítulo no Código de Ética que trata da auditoria e perícia médica, deixando claro esses limites, né? Tem um outro capítulo dentro do Código tratando dos documentos médicos, distinção entre o que é laudo, distinção o que é relatório, distinção o que é atestado, documentos distintos, documentos com sua importância, com sua relevância, e que tem que estar entendido e bem entendido pelos profissionais do exercício da profissão. E mais para frente, o Código trata do ensino e da pesquisa. E tudo isso que foi falado vai ser ensinado. Vai ser ensinada a assistência, vai ser ensinado os aspectos médico-legais da profissão, vão ser ensinados os aspectos administrativos da profissão, que são uma profissão que cada vez mais está ligada aos aspectos administrativos, ligados às tecnologias da informação, as tecnologias de comunicação da informação, as formas com que o médico vai conviver com este admirável mundo novo, que às vezes já está, esse mundo novo já pode até estar não tão novo, mas esse admirável mundo que a gente traz com essas inovações tecnológicas, né, que ele pode usufruir. Mas a inovação tecnológica, ela não pode ser alvo de sensacionalismo, não pode ser alvo de um exagero na sua publicização. E aí, de novo, o Código traz um outro capítulo falando sobre a publicização dos atos médicos, ou a publicização do saber médico. E aí, de novo, a gente volta, já nesse momento, a gente pode começar um retorno ao começo, né? Essa publicidade ela tem que guardar um caráter muito grande de prudência. Essa prudência que é solicitada, que é exigida dentro da responsabilidade médica, né? Então, é essa responsabilidade. É que o médico tem que ter essa responsabilidade por ser prudente, por ser justo, por ter cuidado que o seu saber não seja motivo de especulação, de exagero, de exposição, né? Exposição dele, exposição do paciente, e sempre buscando aquele princípio aristotélico da justa medida. Então, preciso informar, mas eu preciso que a minha informação seja uma informação correta, uma informação cuidadosa, uma informação competente, uma informação diligente, oportuna, que faça trazer esse conhecimento, trazer à luz conhecimentos para quem necessita no momento adequado, para que a gente possa fazer o melhor exercício da profissão. Então, eu, em nome do Conselho Regional, gostaria de agradecer a esse convite, a me formulado pelo professor Roberto Wagner, pela doutora Sheila, e ao NUTEDES por esse convite, né? Para que a gente viesse, em nome do Conselho, trazer um pouco de luz, um pouco mais de luz sobre esse tema da ética e do profissionalismo. Eu me coloco à disposição para algum esclarecimento.
Professor, nós estamos muito felizes aqui. Estamos dentro de um projeto de extensão da FAMED, UFC, que se chama Ciclo de Palestras sobre Saúde Digital. O nosso coordenador, doutor Luiz Roberto, seu colega, seu professor também, né, de muitos anos, ele está aqui à frente do Núcleo de Tecnologias, né, e Educação à Distância, e, assim, projetou, né, desenhou esse modelo que nós ficamos muito felizes, que são blocos de 4 webconferências. O professor está agora, acredito, no conselho, né, professor? Está. Isso? Eu estou no conselho. O senhor está no conselho, eu estou na minha casa, o nosso tempo... eu estou... Não, você está perguntando agora? Eu estou aqui na minha casa também. Pronto, eu estou na minha casa e brevemente, né, quando foi editada e colocada lá no YouTube, né, do projeto, ele ganhará uma parceria com o programa Telesaúde Brasil Redes, que é do Ministério da Saúde, e vai estar nos lares de todos os médicos que precisarem acessar e saber um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre as atribuições do seu conselho, né? O Regional Ceará, mas na verdade ligado ao Conselho Federal de Medicina, e os seus direitos e deveres, e o senhor chamou, nos convidou para fazer parte, para conhecer, para estarmos no site, né, pesquisando os nossos dilemas éticos, porque já temos muitas resoluções, também já temos normalizações, temos o código de ética na biblioteca virtual aí, né, do site do Conselho. Então, assim, já temos muita bibliografia, né, podemos nos aproximar dos conselheiros. O nome não podia ser melhor, né, professor? Porque um conselheiro é aquele amigo que está a nos dizer o que fazemos de certo ou de errado, quando achamos que estamos fazendo certo ou errado, né? Ou quando um colega vem e interpela, né, uma situação que ele, né, presenciou ou questiona. Então, assim, não há uma palavra melhor do que ter um conselheiro amigo, né? E o professor veio hoje, a gente aceitou o nosso convite, o colegiado, em nome da professora, professora, porque todo mundo é minha, mas a doutora Inês Melo, acatou a nossa solicitação com alegria, né, assim, nesse nosso bloco de conferência sobre ética e profissionalismo. Então, levou para o colegiado, no colegiado o professor foi apontado. Nós temos o mediador desse bloco de ética e profissionalismo, que também nos causa muita satisfação, que é o professor Roberto Wagner. Ele está atualmente dando uma cadeira de disciplina, né, optativas aqui na FAMED, e infelizmente não pôde estar conosco hoje, faz parte do conselho, e então, assim, com certeza, enriqueceria, né, essa nossa webconferência. Mas estamos muito felizes, professor. A próxima de quinta-feira será sobre cooperativismo médico. Certo. A terça-feira que vem será de sindicalismo médico. E a última palestra será sobre a Associação Médica Cearense ligada à Associação Médica Brasileira. Então, nós estamos muito felizes com esse bloco, né? Esperamos que os colegas médicos, né, de todo o lugar do Brasil, seja onde você estiver, esteja onde você estiver, você não está sozinho, né, professor? Você faz parte de um corporativismo dos mais belos, né, professor? Das ações, das profissões, das vocações. E agora eu vou deixar o professor finalizar, né, a sua fala. Diga uma mensagem para nós, professor, que estamos nessa nossa luta, nossa jornada, né? E, assim, é claro que estamos todos aprendendo. O conselho também está aprendendo, né, professor? A cada dia, com esses desafios agora da telesaúde, né, que nós estamos aqui, né? Nem tudo é fácil, mas tudo é possível, né, dentro da ética, né, para melhorar, né, a nossa profissionalização. E aí eu vou deixar o senhor terminar agradecendo
Com um beijo, professor. Saudades, viu? Né? Saudades. Já fizemos muitas coisas. É E isso. Nossa, é sempre um prazer muito grande estar aqui com o senhor, mesmo nos bastidores. Então, o senhor certo. pode finalizar a sua fala. Tá. Muito obrigada. Deus lhe abençoe. Obrigado, Viu? obrigado. Obrigado pela gentileza, é verdade, é nosso caminhar junto, né? Alguns cursos, algumas atividades, né, doutora? A gente já fez muito trabalho junto e é muito gratificante isso, né? Eu gostaria de fazer uma manifestação especial aqui, agradecendo ao professor Luiz Roberto, que é um grande batalhador da informação, né? A doutora Inês tem tido uma preocupação muito grande com a qualidade da comunicação do Conselho. Nós estamos tentando sempre melhorar a comunicação do Conselho com o médico. São vários canais, são várias gerações, são vários pensamentos, mas a gente tenta buscar todos os caminhos que sejam adequados para a gente fazer esse contato com o médico brasileiro e cearense, no nosso caso, o cearense com mais especialidade, e trazer esse momento e deixar uma mensagem. Sejamos prudentes e vamos respeitar irrestritamente a dignidade humana. Se o médico conseguir ser justo, prudente e respeitar a dignidade humana, eu acho que nós vamos conseguir um mundo melhor para esse final esse século XXI. Tá? Um abraço a todos.